Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 ao 22. Eu vou começar lendo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim a palavra do Senhor: somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade somos todos não ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais infelizes dos homens. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. E foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos os que morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Pode tomar seu assento. Hoje o culto de primícias, e é natural que no culto de primícias a gente fale de oferta, fale de contribuição, mas também precisamos falar que, primeiro, primícias são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas. Assim, as primícias podem ser frutos de uma primeira colheita, a primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lugar. Na minha família, a primeira pessoa que quis entender a Cristo foi minha mãe, e através dela vieram todos os filhos, e através dela estão vindo mais pessoas que se casaram com seus filhos, e os filhos dos seus filhos, que é uma promessa de Deus. Paulo disse que Jesus aqui é a primícia daqueles que morreram, e Ele foi o primeiro a ressuscitar para a sua glória e vida eterna. Assim também é a nossa garantia de que vamos ressuscitar também. Assim como as primícias representam toda a colheita, Jesus representou todos os que creem nele quando Ele morreu e ressuscitou. Cristo nunca morreu. Quem morreu foi a carne a qual Ele se fez presente aqui na terra, o homem Jesus. Por isso, através do homem Adão, o pecado; por isso, através do homem Jesus, a ressurreição. Quem crê e espera nessa ressurreição nessa noite aqui? Aleluia. E as pessoas que são salvas por Jesus também são chamadas de primícias no Novo Testamento, pois Tiago diz que da mesma maneira que as primícias eram dedicadas a Deus, quem crê em Jesus também tem sua vida dedicada a Deus. Já não vivemos mais para o pecado, nossa vida agora pertence a Deus, porque somos e fomos escolhidos por Ele. Só que aí entra um problema: se não vivo mais eu e Cristo vive em mim. Da última vez que eu preguei aqui, eu não consegui concluir a mensagem sobre a árvore, que Jesus fala lá em Mateus 7, que ela só pode produzir frutos segundo a sua própria natureza. Quando a nossa natureza é errada, ela é ruim, e nós entendemos isso e buscamos em Deus algo melhor, quer dizer que quando estamos enxertados nele, as nossas atitudes daqui para frente, então, ela tem que ser semelhante à daquela origem da árvore. E a origem da árvore é Cristo. E Ele deu alguns conselhos para a gente. E o mais interessante, um dos atributos de Deus é a independência. Logo, Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ninguém. Poderia estar aqui a igreja hoje vazia, se tivesse apenas uma alma, porque Ele não habita em lugares inanimados. Mas se tivesse apenas uma alma, o céu poderia baixar nesta hora. Só que graças a Deus, que tem muita gente que adora a Deus, que busca nele, que se renova nele, que se restaura nele,
que se restitui nele, que se compadece com os outros porque tem um amor de Cristo. Graças a Deus que todos que estão aqui estão por algum motivo. E eu vou lhe dizer, o fato de Deus ser onisciente quer dizer que Ele sabe de todas as coisas, mas o fato de Deus ser preeminente quer dizer que Ele sabe o resultado de todas as coisas. Ainda que você não acredite em você, tem alguém que acredita. Ainda que seus familiares não acreditem em vocês, alguém acredita. E Ele, sabendo o resultado de todas as coisas, é motivo para nós hoje adorarmos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que temos, porque tudo que há de bom em nós vem dele. Tudo. Se há uma palavra boa que sai da minha boca, antes saiu do coração de Deus. Se há uma atitude boa que sai através de mim, Deus antes fez. Esses dias conversando com o pastor Maurício, o pastor Ferreira aqui embaixo, no dia que a gente confraternizou, e a gente falando de dunamis, poder de Deus, e eu citei algo que eu nem lembrava mais, mas na hora o Espírito Santo me deixou lembrar. E ele disse, e eu me lembrei e disse a eles, falei, a gente é tão medíocre, nós somos tão medianos, quando estamos fora da presença de Deus, que a gente se esquece que nós não temos nada. Quando eu me converti aqui, eu disse, eu tinha que andar da minha casa até o Parque Stella 5 quilômetros. Pegava um ônibus até o Continental 5, do Continental 5 vinha a pé para cá, porque não tinha o bilhete único lá, né, que é a integração. Só que teve um dia, e como Deus me renovava sempre, graças a Deus por isso, mérito é todo dele, eu trazia meus amigos, e eu trouxe todos, não ficou ninguém de fora, irmão. Todos aqueles que frequentaram a minha casa, todos aqueles que eu fui para a balada com eles, todos eles eu trouxe na casa de Deus. Alguns se converteram em outros lugares, glória a Deus por isso, pela distância, e alguns vieram para cá. O Jefferson mesmo foi um que veio para cá e agora não está presente, mas está lá em Santa Catarina fazendo a obra de Deus. Só que teve um dia que 2 amigos queriam vir, só que eu não tinha carro, irmãos, eu tinha uma moto. Depois que Deus me abençoou, eu tive uma moto. Como é que traz 2 pessoas para a igreja com uma moto? Não dá, né? Sabe o que eu fiz, irmãos? Olhe para o alto agora. Olhe para o alto. Todo mundo olha para mim não. Enquanto eu falo, olhe só para o alto. Eu dei a chave da minha moto para um dos amigos e falei, leva ele, eu vou de ônibus. Eu acho que você não entendeu. Quando você entende que é Deus que habita e opera em você, seus desejos não são nada diante da verdade dele. Seus desejos não são nada diante daquilo que Ele pede para fazer. E se fazemos algo, não fazemos de nós, fazemos porque Ele nos permitiu, porque Ele nos deu condição, entendimento e força. Tudo que há em nós de bom veio dEle. Essa é a primícia que Ele exige de nós. E se você está aqui, como eu disse, creia nisso, porque Ele prometeu: todo aquele que cumprir os meus mandamentos, guardar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a eles. E faremos morada. Quando ele fala faremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo morada num corpo podre, estragado, como o meu e o seu. Tudo que há de bom em nós vem do alto. Aí vem Paulo, Jesus amado, capítulo 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama a Jesus Cristo, que seja anátema. Ele explicou o que é o amor, que vem do alto, que Deus dá condição, e ainda tem gente que tenta recusar essa dádiva de Deus. Mas se houver alguém aqui, nesta noite, que estava como Jeremias, querendo desistir, eu profetizo sobre a vida de vocês e sobre a minha vida, que os nossos ossos vão arder, que você não vai desistir, que a palavra de Deus ela vai queimar tanto, que você vai simplesmente se levantar e fazer a obra de Deus, sem perceber que está fazendo. Quem crê nisso, diz glória a Deus. Essa palavra vem do alto, aqui está escrito.
vem do alto. Tudo que tem de bom aqui, vem do alto. Tudo que alguém aqui falar de bom, vem do alto. E se alguém aqui fizer algo que não está de acordo com a Bíblia, ore, porque só podemos fazer algo de bom se vier do alto. Concluindo, porque foi esse o meu tempo, digo a vocês que nós não possamos, que a gente não seja como a geração que saiu do Egito, que andaram com Deus, viram Deus, ouviram a voz de Deus, presenciaram todos os milagres inimagináveis, sombra no sol, calor no frio, alimento no deserto, mas não conseguiram permanecer, e somente 2 entraram. Que as nossas ações sejam refletidas pela árvore que estamos enxertados, Jesus Cristo. E nesta noite, tome posse da tua palavra, tome da palavra de Deus, que ela é a nossa vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.